Abra comigo nesta tarde a palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos. Nós leremos o Salmo de número 26, o versículo de número 1. Salmo de número 26, a nossa meditação na palavra de Deus nesta tarde, estas palavras de Davi pelo Espírito, dizendo: julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade, tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. O título desta mensagem nesta tarde é o raio-x de um cristão, é sobre a verdadeira espiritualidade bíblica. Bem, um assunto de extrema necessidade em nossos dias. Dias de tanta inversão de valores, onde o conceito de espiritualidade bíblica cristã tem sido substituído por outros valores, e agora nós vemos que não há mais um único padrão, ou uma única diretriz, eu posso assim dizer, um padrão para a santificação espiritual. Nós observamos em muitas igrejas, em nosso meio contemporâneo, que aquele padrão antigo do que seja um verdadeiro crente espiritual tem sido substituído por questões já exteriores, superficiais da vida cristã. Aquele padrão amado, aquelas características que sempre foram conhecidas como as marcas de um verdadeiro homem ou mulher de Deus, têm sido agora abandonadas no meio cristão evangélico de nossos dias e substituídos por outras marcas ou características que põem o foco, na verdade, em elementos exteriores, em elementos materiais da vida cristã. Bem, a verdadeira espiritualidade. Quais são as marcas de um crente espiritual? Parece uma palavra redundante, não é? Um crente espiritual, porque todo crente deve ser espiritual, já que nasceu do Espírito. Mas isso é de propósito, para marcar um ponto aqui. Quais são as marcas da verdadeira espiritualidade cristã? O que é de fato um crente espiritual segundo a palavra de Deus? Bem, no meio cristão, como eu disse, aquelas características consideradas ao longo da história do cristianismo, baseada na palavra de Deus como as características reais de um crente espiritual, têm sido substituídas por outras marcas. Por exemplo, você vê hoje que em alguns círculos evangélicos, uma pessoa ela é considerada espiritual por coisas ou características tais como poder profetizar, ter alguma habilidade sobrenatural, como falar em uma língua sobrenatural ou estranha, possuir alguma habilidade paranormal, excepcional, ou ser uma pessoa que jejua constantemente, que acorda de madrugada e vai para cima de um monte, fazer de algum martírio em si mesmo, em oração, num tempo frio, algum tipo de sacrifício exterior. Se essa pessoa é assim, se ela está envolvida com esses elementos meticulosos, digamos, da religiosidade, então esta pessoa, em alguns círculos evangélicos, é vista como uma pessoa espiritual, um crente espiritual. Já em outros círculos evangélicos, uma pessoa ser considerada espiritual é uma pessoa que se ela pode testemunhar de muitas bênçãos ou de intervenções de Deus em sua vida. Se é uma pessoa que é próspera financeiramente, se possui uma qualidade material superior a outros, se é uma pessoa que experimentou livramentos em sua vida, a intervenção de Deus em sua vida, ou seja, uma pessoa é considerada espiritual em alguns círculos se ela tem algo a dizer, se ela tem muitas bênçãos a contar, se ela pode ir na frente testemunhar de algo da vida, da intervenção de Deus em sua vida. Já em outros âmbitos evangélicos ou cristãos, grande espiritualidade tem a ver com experiências ou sensações emocionais, corporais, a capacidade que uma pessoa tem de desligar a mente, elevar o volume das emoções, grande exaltação emocional na adoração, se ela levanta as mãos, quantas aleluias ela grita, se ela diz glória a Deus, se ela consegue chorar descontroladamente, se há tremedeira. Quanto maior a capacidade da resposta emocional de uma pessoa no louvor a palavras que são ditas, assim a pessoa é vista em certos círculos evangélicos de nossos dias como uma pessoa de grande espiritualidade. No entanto, queridos amigos, por mais valorizadas que sejam essas experiências ditas espirituais no meio evangélico, é importante percebermos que essas coisas na Bíblia não constituem verdadeira espiritualidade bíblica. Elas não são aquelas coisas que a palavra de Deus descrevem como as marcas características de um crente espiritual, de uma pessoa que possui uma comunhão íntima com o Senhor, que é guiado pelo Espírito na palavra de Deus. Na verdade, essas coisas que eu acabei de mencionar
como características do meio evangélico cristão de nossos dias, nem mesmo podem ser marcas ou ser utilizadas como evidências de uma pessoa que já nasceu de novo. Porque muitas dessas coisas é nada mais do que o resultado da projeção das emoções, de autoemoção engendrada, coisas que são características de um meio evangélico contemporâneo, exercitadas pela música, por muito emocionalismo, por palavras emocionais, apelando à emoção, ao coração das pessoas, e assim uma resposta emocional, a busca por sinais, a busca por experiências extrasensoriais, fora da palavra de Deus. Nenhuma dessas coisas, na verdade, significa que uma pessoa mesmo nasceu de novo, quanto muito menos sejam características bíblicas de um crente espiritual. Na palavra de Deus, verdadeira espiritualidade tem a ver, na verdade, com uma maneira específica de pensar, tem a ver com certas inclinações espirituais, com certas verdades que dominam a alma de uma pessoa, verdades que moldam esse crente e que impulsionam o salvo ao longo da vida cristã. São verdades, são inclinações, são convicções tão poderosas que motivam e controlam a vida de um filho e de uma filha de Deus. Essas são as características de um crente espiritual, e é isso que nós queremos ver na palavra de Deus nesta tarde. Bem, são características, obviamente, criadas pelo Espírito de Deus, implantadas em uma pessoa na conversão, porque sem a vinda do Espírito que acontece na conversão, então uma pessoa jamais será de fato uma pessoa espiritual. Porque esses sinais de vida espiritual são, sobretudo, sinais da residência do Espírito Santo dentro de um homem, dentro de uma mulher, a partir da conversão. Bem, essas marcas são, às vezes, chamadas na Bíblia também de frutos espirituais, ou frutos do Espírito. E a Bíblia apresenta várias listas desses frutos espirituais. Por exemplo, no livro de Gálatas, no capítulo de número 5, no versículo de número 16 ao versículo de número 17, nós encontramos algumas. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Veja o versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito é, e aqui está uma lista das características de um crente espiritual: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aqui está, queridos amigos, você logo percebe, não é? A diferença entre as características de uma pessoa espiritual na Bíblia, alguém que é de fato guiado pelo Espírito, através da palavra escrita pelo Espírito, em contraste com aquilo que é reivindicado em nossos dias como a marca de um homem espiritual, como a marca de espiritualidade. Essas marcas bíblicas, elas são disposições internas em uma pessoa, causadas pelo Espírito, ativadas pelo Espírito Santo, formada por Ele, coisas que controlam o comportamento de uma pessoa e que têm poder o suficiente para conduzir essa pessoa ao longo de dificuldades, ao longo de momentos vários, de páginas várias em sua vida espiritual, e o manter constante em sua vida espiritual, fervente em sua vida espiritual. Quais são essas marcas da verdadeira espiritualidade? Bem, um crente espiritual, diante do quadro do cristianismo de nossos dias, do mundanismo, do esoterismo disfarçado de piedade em tantas congregações, é necessário lidarmos com isto, não é? E o que eu me proponho a fazer nessa tarde é seguir através deste Salmo de número 26 e colher daqui, observar aqui, as características inscritas pelo Espírito Santo de um verdadeiro homem, de uma verdadeira mulher espiritual. Todas essas características nós observamos na vida do rei Davi. Um homem espiritual, um homem segundo o coração de Deus. E aqui neste diário de Davi, de outros salmistas, se podemos colocar assim, o livro de Salmos, nós podemos encontrar as marcas de um crente espiritual. Veja o versículo 1, ele diz: julga-me, que pode ser também traduzido como vindica-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Bem, esse Salmo de número 26, ele foi escrito por Davi no contexto do assassinato de Isbosete, o último filho de Saul, descendente de Saul, assim por dizer. Abra comigo em 2 Samuel, no capítulo 4, no versículo de número 8. 2 Samuel, capítulo 4, versículo de número 8, nós temos essas palavras. Aqui está o contexto para esse Salmo de número 26. 4:8, na verdade.
E trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi, a Hebrom, e disseram ao rei Davi, isto é, eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava a tua morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e de sua descendência. E o contexto aqui é esse. O reino de Israel estava dividido, norte e sul. Davi controlava a parte sul, que era Judá, e Saul tinha morrido há pouco tempo, mas Davi tinha sido ungido por Samuel como próximo rei de Israel. Deus havia chamado Davi para reinar em Israel. E Saul, nós lemos no contexto anterior aqui desse texto, ele havia morrido, ele havia perdido uma batalha, e os seus filhos também, Jonatas e os demais, haviam morrido, mas havia ainda um descendente da casa de Saul, que era Isbosete. E alguns membros distantes da família de Saul decidiram, de maneira astuta, assassinar Isbosete, levar a sua cabeça a Davi, pensando, imaginando que eles haveriam de ganhar crédito diante de Davi, dizendo: o teu inimigo morreu, Saul, e o seu último descendente para o trono está morto, e aqui está a cabeça dele. E eles imaginavam que Davi se alegraria com isso e os galardoaria, os pagaria por este serviço. E eles levam então a cabeça de de Isbosete a Davi. Veja o versículo de número 7 e 8 ainda deste capítulo de 2 Samuel. Porque entraram na sua casa de Isbosete, estando ele na cama deitado no seu quarto, e o feriram e o mataram, e lhe cortaram a cabeça, e tomando a sua cabeça andaram toda a noite caminhando pela planície. E trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi, a Hebrom, disseram ao rei: eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava a tua morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e de sua descendência. E no versículo 9, nós não leremos, mas a partir do versículo 9, Davi responde protestando, dizendo que ele não é o culpado do sangue daquele homem inocente, Isbosete, que fora morto em sua própria cama. E esse salmo de Davi, este salmo de número 26, ele é, na verdade, escrito em protesto ao assassinato de Isbosete, onde Davi diz que ele lava suas mãos na inocência, que ele não é o culpado por esta morte. Davi temia a Deus, Davi andava nos mandamentos de seu Deus, ele era um homem espiritual, ele não era um assassino sanguinário, ele esperava no Senhor, ele sabia que a promessa que Deus lhe tinha dado, que ele reinaria Israel como um homem segundo o coração de Deus, se cumpriria no momento certo. Assim ele não precisaria, como um assassino, lançar a sua mão contra os filhos de Saul, que também tinha sido ungido por Deus para o reinado. Ele não precisava de subterfúgios carnais, suborno, assassinato. E assim, nesse salmo de número 26, ele protesta não ser o culpado daquele assassinato. Se ele recebesse a cabeça daquele homem, a nação se levantaria contra ele como um assassino. A morte do general do exército de Saul, Abner, havia acontecido há pouco tempo. Aquela nação chorara por Abner. E agora o descendente último de Saul, Isbosete, é assassinado. E Davi sabia que aquela nação, o povo de Deus, se levantaria contra ele como um assassino. Assim, ele clama a Deus. E ele escreve este salmo. E esse salmo foi escrito nesse contexto. Veja o versículo 4 a 7 do Salmo 26. Ele diz: não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho odiado a congregação dos malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. Lavo minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Davi declara a sua inocência nesse salmo. E é nessa postura de Davi que nós aprendemos, observe isso aqui, alguns dos sinais ou características de um homem, de uma mulher espiritual, de um verdadeiro crente espiritual. Bem, aqui estão as marcas de um crente espiritual nesse Salmo 26. Aqui está o raio-x de Davi, da alma de Davi. O raio-x de um crente espiritual, de um homem espiritual. E nós queremos observar estas marcas. E a primeira marca que nós encontramos aqui de um crente espiritual está no versículo 1. Ele diz: julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho andado em minha sinceridade. E a primeira marca de um homem espiritual, de uma mulher espiritual, é a sinceridade diante de Deus. A sinceridade, amigos. Davi era um crente que cultivava em seu andar com Deus, em sua religião, a sinceridade. Era um homem sincero diante de Deus. E um homem e uma mulher espiritual é alguém que anda em sinceridade diante de Deus. Julga-me ou vindica-me, Senhor. Põe-me na tua balança. Tenho
tenho andado em minha sinceridade. Bem, amigos, sinceridade é um fruto notável do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Na palavra de Deus, na carta aos Efésios, sinceridade é comparada a um cinturão, o cinturão da verdade, aquele cinturão do soldado romano que era colocado primeiro, onde depois da couraça, o cinturão onde se acoplaria a espada, a lança, o escudo e todos os equipamentos para a guerra espiritual ali. Sinceridade vem em primeiro lugar. Sinceridade é um fruto que precisa ser cultivado, regado e mantido com muito cuidado ao longo da vida cristã. É tão importante a sinceridade cristã que o apóstolo Paulo nos diz que se nós brincarmos com a sinceridade, nós podemos sofrer naufrágio na vida cristã. Na verdade, sinceridade é mais do que um fruto da vida cristã. Sinceridade é uma daquelas raízes, grandes raízes da conversão, de onde muitos frutos espirituais nascem. E aqui está a primeira marca de um crente espiritual: sinceridade cristã. Bem, a palavra sinceridade, ela é uma palavra no nosso vocabulário português muito interessante. Ela vem, na verdade, do latim. Sinceridade vem da palavra sum cera. É a conjunção de duas pequenas palavras, sum, que quer dizer sem no latim, e cera, de onde nós extraímos a palavra cera, não é? Aquela cera que nós utilizamos na madeira para lustrar. Bem, deixe-me explicar o significado, como ela chegou até aqui. Sinceridade. Na antiguidade, certos móveis de madeira ou vasos de barro eram feitos, e muitas vezes a madeira que sofria algum craqueado, alguma fragmentação, ficava com um pequeno buraco, e era-se utilizada uma cera para tapar aqui esse buraco. Hoje em dia nós temos essa massa F12, não é? Que é passado na madeira, lixado ali, tapa o buraco, depois se enverniza. Mas as pessoas muitas vezes chegavam no comércio em busca de um vaso precioso, de um vaso para adornar a sua casa ou utilizar, e eles viam aqueles pequenos buracos, aqueles pequenos craqueados, preenchidos com cera. Eles diziam: não, eu quero um vaso sem cera, um vaso íntegro, um vaso completo. E essa ideia, ou esse objetivo de um vaso íntegro, foi tomado metaforicamente, conotativamente, para a ideia de uma pessoa íntegra, uma pessoa inteira. Isso é sinceridade. E essa ideia de sinceridade aqui também na palavra de Deus. E por que sinceridade é então a marca essencial de um crente? Bem, primeiro, porque sinceridade se trata de um atributo do Senhor Jesus Cristo. Lá em Isaías, capítulo 53, nós lemos a respeito disso, não é? Isaías 53, versículo de número 9, um atributo do Salvador: e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano algum em sua boca. Primeiro, sinceridade trata-se de um atributo do Salvador. Não havia cera, falhas na constituição de Cristo. Ele era íntegro. E se nós somos pessoas convertidas, nós somos como nosso Salvador. Sinceridade é importante, é essencial, uma marca essencial de um crente espiritual, porque o oposto da sinceridade é a marca que caracteriza este mundo, a insinceridade. Sinceridade, queridos amigos, é tão importante, nos diz a palavra de Deus, que sem sinceridade nós naufragaremos na fé. A Bíblia fala sobre um amor sincero, por Deus. Um amor sincero pelos irmãos, um amor ou um andar sincero entre os irmãos, sinceridade no cumprimento dos deveres. E sinceridade é uma característica fundamental de um crente. Não se uma pessoa reivindica profecias, não se uma pessoa reivindica grandes habilidades espirituais, não se uma pessoa reivindica prosperidade, a intervenção de Deus em sua vida. A marca primeira que nós encontramos na palavra de Deus de um crente espiritual é a sua sinceridade. Bem, Davi busca sinceridade diante de Deus. Ele diz: julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade, tenho confiado também no Senhor, tenho andado em minha sinceridade. Aqui estou eu, Senhor, julga-me. Eu não sou responsável por este assassinato. Põe a minha alma em tua balança, eu tenho andado em minha sinceridade. Sonda o meu coração, tu conheces a minha sinceridade. E nós precisamos fazer isso continuamente, queridos irmãos. Mas se eu minto, e se eu exagero,
E se eu invento coisas com facilidade, aumento a história, ou diminuo a história para me safar de um problema que eu mesmo criei, e se eu entro nos caminhos da desculpa e tenho uma desculpa na ponta da língua para tudo o tempo todo, para não me envolver na obra de Deus, para não orar, para não ler a palavra, para não cumprir as minhas responsabilidades espirituais, então a sinceridade murcha e nós entramos no caminho para o colapso espiritual, nós entramos no caminho para o misticismo também, porque no lugar de buscar a palavra de Deus, submissão a ela, nós nos engendramos pelo caminho do misticismo, buscando recarrego espiritual na adoração, na música, nós abandonamos a religião bíblica, a palavra de Deus. O oposto da sinceridade na vida cristã é a insinceridade. E insinceridade é um coração dividido. É um coração neste mundo e um coração no reino de Deus. É um coração que está dividido entre amar e servir a Deus ou me dedicar às minhas inclinações egoístas para este mundo. Bem, viver em sinceridade é viver uma vida dúbia. É ser uma pessoa na igreja e uma outra pessoa no mundo. É ser um mundano secreto. É trapacear quando as pessoas não veem. É criar o meu caminho, o meu trieiro, não é? Em vez de seguir o caminho reto da palavra de Deus neste mundo. Insinceridade é dar jeitinhos na vida cristã, me fingindo de crente quando eu não oro e não me importo, quando eu não leio e não estudo a palavra de Deus. E quando eu abro a palavra de Deus é apenas para apaziguar a minha consciência por não ter lido nesta semana. Oh, se nós aprendemos a detestar a insinceridade e detestar ser um crente de aparência e detestar viver neste mundo como um mundano, assim nós clamaremos a Deus por esse fruto vital e assim nós buscaremos do Senhor a sinceridade. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Eu quero ser sincero no coração, você deve dizer. Eu quero andar em sinceridade, eu vou à casa de Deus adorar, eu vou cantar os hinos com a mente, mas vou permitir que a palavra de Deus toque o meu coração quando eu cantar louvores ao Senhor. Eu vou ouvir a palavra de Deus com atenção. Eu vou permitir que ela fale a minha alma. Eu não vou me sentar diante do ouvir da palavra de Deus como um entretenimento, como quem está assistindo um programa, uma palestra, um filme. Eu vou tomar com seriedade a palavra de Deus. Eu vou permitir que ela fale a minha alma. Eu tire algo para a minha vida da palavra de Deus. Oh, queridos amigos, eu processo o ensino com atenção. Eu entendo a doutrina, eu tomo nota, eu levo algo para a minha vida. Eu vou seguir a oração com atenção, orar com sinceridade, junto com o pregador, quando ele conduz a congregação em oração. Sinceridade é seguir através do culto ao Senhor, com a mente ligada, com o coração vivo, com interesse real. Eu serei sincero em minha adoração. Eu serei sincero em minha oração. Eu vou ser sincero também no meu trato com outros irmãos na casa de Deus. Sinceridade irá permear a minha disposição. Esse é meu irmão em Cristo, essa é minha irmã em Cristo. É uma pessoa lavada pelo sangue de Cristo Jesus. É uma pessoa que foi achada no pecado como eu um dia fui achado. Eu vou ser sempre sincero com ele. Sempre sincero com ela, em minhas palavras, em minhas motivações, em minhas ações, em meus compromissos estabelecidos. Eu vou me importar com o estado espiritual deste irmão. Eu não vou ser aquele tipo de crente que vai egoisticamente à igreja em busca de uma bênção para mim e volto para minha casa para cuidar da minha vida deste mundo. Eu vou me importar com meu irmão em Cristo. Deus me colocou em uma igreja, me plantou no corpo de Cristo. Eu vou ser sincero para com os irmãos. E na casa de Deus e no serviço do Senhor, eu serei sincero com o meu Salvador. Eu não estarei na igreja apenas me alimentando, apenas recebendo cuidado, pastoreio, extraindo da palavra de Deus, recebendo, mas eu também irei colaborar, eu irei colocar ombro com ombro no serviço do Senhor. Eu vou dar um passo em direção às outras pessoas, para estabelecer comunhão e não passar anos na igreja, meses na igreja, esperando que as pessoas venham para mim e busquem comunhão comigo e busquem amizade espiritual. Não, eu vou ser sincero. Eu sou um filho de Deus, eu sou uma parte no corpo de Cristo Jesus, eu conheço as minhas responsabilidades. E no que se refere à minha parte e responsabilidade no sustento material da obra do Senhor, eu vou ser sincero diante de Deus e ser honesto diante da minha igreja, na mordomia fiel dos meus bens para a obra do Senhor. Queridos amigos, sinceridade se importa com a igreja, se a igreja está avançando ou não. Sinceridade se preocupa se a igreja não está cumprindo o ID de Cristo.
E as pessoas não estão evangelizando, e há um pequeno grupo, um gato pingado de pessoas, e não toda a igreja envolvida. Sinceridade se importa se as pessoas estão se tornando frias, se a conversação depois do culto é material, terrena. Sinceridade se importa com o estado espiritual do povo de Deus. Eu vou me importar com a igreja, se ela está avançando, ou se ela não está avançando por causa da minha negligência. Eu vou me importar se outros irmãos, por causa da minha negligência, estão carregando um fardo maior no serviço do Senhor. Assim, sinceridade é andar em verdade no meio do povo de Deus. Julga-me, Senhor, diz Davi, pois tenho andado em minha sinceridade. Sinceridade também está na raiz da fé. Sinceridade é a religião prática, é a prova da genuinidade da nossa experiência espiritual, é a marca de um crente espiritual. Quão contrastante, não é? Com a insinceridade, que é a marca típica dos evangélicos de nossos dias, se comportando como meros consumidores religiosos na casa de Deus, indo para a igreja em busca de uma bênção particular, consumir algo religioso na igreja, mas em sua vida privada não existe um andar com o Senhor, em sua vida privada não há oração, não há interesse por almas e o estado espiritual daquelas pessoas que me cercam. Com contrastante, esta marca de um verdadeiro crente espiritual, com a insinceridade que domina este mundo e invadiu o lugar de adoração, o povo de Deus em tantos círculos evangélicos. Aqui está a primeira marca de um homem espiritual, de um crente espiritual, a sinceridade. Mas aqui está também a segunda marca da verdadeira espiritualidade, ainda nesse versículo 1. Davi diz: julga-me, Senhor, pois tenho andado em sinceridade. Então ele segue dizendo: tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Tenho confiado também no Senhor. Um crente espiritual é alguém que confia, que depende do Senhor, isto é, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Um crente espiritual é uma pessoa que busca e se esforça em enxergar, ver todas as coisas que acontecem com ele em uma perspectiva espiritual à luz das verdades da palavra de Deus. E as dificuldades, e os desafios, e os desapontamentos, tudo o que acontece, ele procura colocar na balança da palavra de Deus e se pergunta: eu estou passando por um momento difícil, eu estou encarando uma nova página da minha vida. Quais são os princípios, as doutrinas, as verdades que pesam sobre esta situação? Um crente espiritual é alguém que confia no Senhor, alguém que confia na palavra de Deus. E porque o crente confia no Senhor, então este crente pesa todas as coisas na balança da palavra de Deus. Por exemplo, se lhe é oferecido uma posição no trabalho de maior status social, uma posição que lhe dará um avanço material, financeiro muito grande, esse crente espiritual, porque ele confia no Senhor e depende da palavra, das verdades da palavra de Deus, ele não diz a si mesmo imediatamente: oh, isso é excelente, é tudo o que eu precisava, uma porta se abriu para mim, isso certamente do Senhor, veio do Senhor, porque é muito bom, é maravilhoso, eu vou mudar dessa cidade, eu vou para o outro lado do mundo, do Brasil, uma porta material se abriu para mim, é o melhor emprego, eu vou ter um maior conforto, vou poder prover para minha família, vou estar num lugar diferente, aprender novas coisas. Não, o crente espiritual não age assim. Ele para, ele olha através deste objeto, desta oferta, por mais legítima, boa que seja, e ele considera as implicações de sua decisão à luz da palavra de Deus. Ele considera como essa decisão, esta escolha, irá afetar o seu relacionamento com Deus, irá afetar a sua família espiritualmente, irá afetar a igreja local que ele pertence e o serviço do Senhor. Ele não simplesmente diz: essa é uma porta do Senhor, eu vou ganhar mais, será maravilhoso, vou-me embora. Não, ele se pergunta, ainda embora seja desejável, honesto, ele diz: será que essa posição, essa mudança, essa posse, essa carreira, este bem, irá me afastar mais do Senhor? Irá trazer um peso maior sobre a igreja, um desfalque? Será que eu preciso desse bem que eu estou a ponto de adquirir, embora eu tenha condição para comprar? Será que adquirir este bem será muito desproporcional à maneira que eu devo viver, uma maneira razoável, materialmente simples? Será que adquirir isso vai me tornar uma pessoa enfatuada,
cobiçosa, preocupada com mim mesmo, e vai me roubar talvez o dia do Senhor, e a minha força, a minha energia emocional no serviço do Senhor. Um crente espiritual é alguém que depende do Senhor. Não é esse homem pequena fé, mulher pequena fé, que no momento que o mundo estala o dedo, e uma porta, assim dizer, se abre, correndo ele vai e deixa para trás seu lugar de serviço, a comunhão com o povo de Deus, e não se pergunta de que maneira esta escolha, por melhor vantajosa que seja, irá afetar sua vida espiritual. Uma marca de um crente espiritual é que ele confia, ele depende do Senhor, e assim ele vê através das circunstâncias, ele sabe que o Senhor proverá, e muitas vezes ela prefere uma posição mais simples, mais humilde na vida, do que ter que deixar o seu lugar no serviço do Senhor, do que ter que abandonar o povo de Deus e se enveredar por caminhos. E eu tenho visto, queridos amigos, pessoas que têm agido desta maneira, pessoas que parecem não possuir esta marca espiritual, e crentes que facilmente são removidas da sua posição junto com o povo de Deus para ir para o campo, para plantar alface, ver passarinho, cultivar a terra, descansar e relaxar, enquanto o crente ele vive em um campo de combate por almas. O mundo está se esfacelando, se acabando, almas estão morrendo, os túmulos se enchendo com uma velocidade incrível em nossos dias, tanto a ser feito, Cristo voltando, e pessoas que querem buscar se enraizar neste mundo, uma melhor carreira, construir uma melhor casa, passear, viver no meio do mato, coisas maravilhosas, nesse barco furado que é este mundo, e deixar o seu lugar com o serviço do Senhor, e se isolar e buscar o seu próprio interesse. Mas um crente espiritual é alguém que considera a vontade do Senhor, e confia que o Senhor proverá, e ela entende que a nossa vida é com o Senhor. Ele sabe que Deus lhe dará abundância de alegria, sim, mas ele não demanda isso de uma vez do Senhor. Nem imagina que a vida cristã seja destituída de dificuldades, de provações, de aflições, e ele sabe que a alegria do Senhor é a sua força, e não aquilo que ele possa extrair deste mundo, e não contemplar a natureza, estar num lugar tranquilo. Ele sabe que é no combate com o povo de Deus, alcançando almas, se gastando como um luzeiro que quanto mais queima a sua vida, mais ilumina outras vidas, vivendo para a glória do Senhor. Ele sabe que ele foi chamado para isso, que a nossa vida é com o Senhor. John Wesley, aquele pregador metodista do século XVIII na Inglaterra, ele disse uma vez a respeito de uma congregação metodista em seu país, que ele duvidava que os irmãos, os crentes daquela congregação estivessem se aperfeiçoando em amor cristão, porque para ele dizia, aquelas pessoas iam àquela congregação mais para desfrutar da religião do que para aprender como serem santos. E é o que nós vemos em nossa geração evangélica. Igrejas transformadas em lugar de celebração mais do que em lugar de adoração. Igrejas que têm uma agenda, um calendário em torno de programas, passeios, eventos, almoços, programações, desfrute, encontros, entretenimento, mais do que centrado no aprendizado e no serviço, lugares de entretenimento e consumismo religioso, mais do que lugar de aprendizado para o serviço do Senhor. E quase toda a mensagem, você vê isso, quase toda a mensagem em muitas igrejas de nossos dias foca em lidar com problemas existenciais, como ser mais feliz na família, um melhor marido, um melhor empregado. Bem, isso está muito bom, isso está muito bom. Mas na maioria das vezes é centrado no ser humano, sermões antropocêntricos, pouco sobre a vida cristã, pouco sobre a vida com Deus, isto é, pouco sobre as responsabilidades de um crente, quase nenhuma doutrina, quase nenhuma verdade. Pouca gente parece conhecer quais são as exigências de Deus colocadas sobre os ombros de um crente. Nada de serviço ao Senhor, nada de uma vida sacrificial mais desenraizada deste mundo. Mas porque a marca de um crente espiritual é um desejo por santificação e uma confiança no Senhor. O crente, ele deseja mais santidade do que felicidade. E assim ele faz uma autoanálise da sua vida à luz da palavra de Deus. Ele diz ao Senhor em oração, em seus pensamentos: julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade, tenho confiado também no Senhor. Querido amigo, você examina o estado espiritual da tua vida cristã, do teu coração, com frequência? Você coloca um termômetro espiritual
em tua obediência cristã? Você faz isso? Aqui está Davi colocando um termômetro. Julga-me, ele pede, Senhor, sonda-me. Nós vemos esses sentimentos sendo repetidos várias vezes na palavra de Deus. Você examina as tuas afeições, as tuas buscas, o que dirige a tua vida neste momento à luz dos comandos, das exigências de Deus, daquilo que se espera de um crente, de um peregrino, de um servo de Deus. Quanto você pensa em teu Salvador diariamente, no reino de Cristo, na igreja do Senhor Jesus, no povo de Deus? Será que você passa dias e horas pensando em tua dívida, em teu bem, em tuas alegrias, em tua família, nas coisas que você vai fazer ao longo da semana, e não há espaço para o teu Criador, e não há obediência ao teu Rei e ao teu Senhor? Você está tão envolvido com as coisas desta vida, por mais legítimas e necessárias que seja, que você não tem tempo para pensar no teu Pai Celestial? Será que aquela promessa de vida eterna ainda move a tua afeição? E esta é a promessa que Ele nos deu, a vida eterna, e este é o magnético, o norte desta bússola que Ele nos deu, viver para a eternidade e alcançar a eternidade com o Senhor, tendo sido salvos. Será que essas promessas e declarações do Senhor movem ainda o teu coração, impulsionam a tua vida, as tuas escolhas? Essa disposição para um autoexame estava sempre presente em Davi. No Salmo de número 39, ele diz no versículo 23 e 24: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e se há, guia-me pelo caminho eterno. Aqui está uma terceira marca de um crente espiritual, um desejo no íntimo por santidade, uma confiança no Senhor, um desejo de agradá-lo, um desejo de honrá-lo em todas as coisas. Quando eu estou longe do Senhor, quando eu estou longe das pessoas, longe dos olhos dos outros, quando ninguém está perto, quando somente Deus me vê no íntimo, uma confiança no Senhor, uma dependência do Senhor, santidade para o Senhor. E aqui neste versículo de número 3, nós precisamos correr, nós temos ainda uma característica, ele dá continuidade, na verdade, a este elemento, essa perspectiva espiritual. Um crente é alguém que filtra as coisas. Observe o versículo 2, examina-me, Senhor, ele diz. Examina-me e prova-me, esquadrinha as minhas entranhas e o meu coração, porque a tua benignidade está sempre diante de mim. Ele quer ser esquadrinhado. Ele pede a Deus que traga à superfície da sua consciência aquelas coisas que estão quase que ocultas, aquelas coisas que ele enterrou no subconsciente, deveres, aquilo que Deus espera dele. Você, querido amigo, faz uma autoanálise, você mantém perspectiva espiritual. No versículo 3 ele diz: porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, tenho andado na tua verdade. Ele filtra as situações diárias pela perspectiva da vida eterna. Ele conta as bênçãos, ele confia nas promessas de Deus. Ele está dizendo: a tua benignidade está sempre diante dos meus olhos para que eu pense nela. Eu tenho sempre visto a tua mão em minha vida, Senhor. O teu conduzir, a tua benignidade está sempre diante dos meus olhos. Ele mantém a glória de Deus diante dos seus olhos. A glória de Deus que se manifesta pelos atributos de Deus, pela bondade de Deus, pela intervenção de Deus em sua vida, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos. Em seus relacionamentos, ele busca honrar a Deus, refletir o caráter de Deus em sua vida. No Novo Testamento, isso é traduzido como manifestar ou proclamar as virtudes de Cristo. A glória de Deus manifesta na pessoa de Cristo. E assim é um crente espiritual. E aqui está uma característica de um verdadeiro homem espiritual. Não quantas línguas estranhas, profecias, experiências, bênçãos possa contar, mas sua sinceridade, sua dependência do Senhor, e que ele mantém diante dos seus olhos para pensar nisso, para viver isso, a glória de Deus. Em seus relacionamentos, ele busca honrar a Deus, refletir o caráter de Deus. Ainda que ele não possa agradar a todos, ainda que tenha que sofrer o desdém e a perseguição de alguns,
ele não quer desonrar a Deus. Ela quer manter a glória de Deus. No culto de adoração a Deus, a glória de Deus, a reverência ao seu nome é desejada e é mantida mais do que contentar e agradar as afeições dos homens. Se esse pastor, se esse líder é um crente espiritual, é um líder espiritual, ele não irá sacrificar a glória de Deus na adoração ao custo de agradar os jovens e os adolescentes mundanos da igreja e membros não convertidos que amam o mundo e bebem dessa música contemporânea e querem vê-la também na casa de Deus. Ele está preocupado com Deus e honrar o Senhor, porque a glória do Senhor está sempre diante dos seus olhos, porque a tua benignidade, a tua glória está sempre diante dos meus olhos. O crente espiritual não irá permitir que a agenda do mundo controle a sua agenda, as suas escolhas. E toda escolha que envolva, por um lado, a glória de Deus, e por outro, o ego humano já foi antecipadamente decidido em seu coração. Ele decidiu pela glória de Deus. Ele decidiu pelo reino de Deus. Esse crente é alguém que não precisa debater essa escolha em seu próprio coração. Não há nada sobre o que debater. A glória de Deus já foi escolhida. Ela é necessária para o crente. Que Deus seja glorificado, vem em primeiro lugar em sua vida. E assim ele busca honrar e propagar neste mundo a glória de Deus. O crente espiritual é alguém que busca ver Deus glorificado na sua vida, no seu lar, na sua igreja, como alguém que tem falta de ar e busca e anseia por ar. Ele busca ver Cristo sendo glorificado, o nome de Deus sendo santificado na casa de Deus. Ele anseia por isso. Ele experimentou algo da glória de Deus em sua vida. Ele não pode aceitar nem se conformar com o mundo em sua vida, em seu lar, na igreja do Senhor. E ele mantém perspectiva espiritual na vida cristã. Veja o que ele diz no versículo 4 ao versículo 6. Nós estamos seguindo aqui de uma maneira devocional, expositiva, pelas marcas de um crente espiritual. Ele diz: não me tenho assentado com os homens vãos, nem converso com os homens dissimulados, tenho odiado a congregação de malfeitores. Você percebe? É algo do coração, do íntimo, da vontade. Nem me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência, assim andarei, Senhor, andarei ao redor do teu altar. Veja o que ele diz, isso é sinceridade mais uma vez, porque eu tenho andado em sinceridade no mundo, eu me afasto do caminho dos pecadores, eu não brinco com o pecado. Eu posso agora andar em volta do teu altar, eu posso agora te adorar, eu posso agora vir à tua casa, eu posso agora entrar em tua presença em oração em meu quarto e ler a tua palavra, porque o Senhor vê através da minha vida. Eu tenho andado em sinceridade, eu tenho me apartado deste mundo. Bem, ele está falando sobre separação do mundo. Você vê esses mesmos sentimentos de Davi no Salmo 1, no versículo de número 1 ao versículo de número 2, palavras tão bem conhecidas. Ele diz: feliz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você percebe o progresso do pecado? Você começa a andar de acordo com o conselho dos ímpios, aquilo que é informado neste mundo. De repente você se detém no caminho dos ímpios, para pensar, eu começo a dizer: mas há coisas boas aqui, há vantagens, por que não trazer isso para a igreja? Como uma isca para atrair mais pessoas. As pessoas estão no mundo, gostam do mundo, vamos trazer um pouquinho do tempero do mundo para a igreja. Sabedoria do mundo, não é? Sabedoria carnal. Ele começa a andar segundo o conselho dos ímpios, ele se detém no caminho dos ímpios, e ele traz isso para a sua vida, e agora ele se assenta na roda dos escarnecedores. Ele faz parte, a sua vida é assim, mas Davi era vigilante. Ele prefere morrer de um modo reto e justo aos olhos de Deus do que se entregar à carnalidade, vestir a roupagem do mundo em sua vida. Ainda que haja prosperidade, ainda que se torne famoso, ainda que ganhe créditos diante do mundo, ele é vigilante. Porque um dia ele viu através da mentira deste mundo e pela fé ele vence o mundo. Esse é um crente espiritual. Ele não é mais guiado pelo conselho da moda, da televisão, dos artistas deste mundo, das filosofias evangélicas de como aumentar uma igreja e coisas como essa. Sua vida não é mais dirigida pelos formadores de opinião neste mundo. Ele é guiado pelo Senhor.
E aqui está uma característica de um crente espiritual, que ele se separa daquilo que é intrinsecamente mundano para ser santo ao seu Deus. E ele não permite que a agenda deste mundo controle a agenda de sua vida. E aqui no versículo 7 nós vemos então mais uma marca de um crente espiritual. O crente espiritual é alguém que não se envergonha do testemunho da palavra de Deus. Versículo 7, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. No mundo, esse crente não é um agente secreto. Ele proclama a glória de Deus. Ele não oculta a sua fé. Deus não possui crente agente secreto. Ele não oculta a sua igreja, suas convicções. Ele defende as verdades da palavra de Deus quando é atacada, mas é claro, é cuidadoso em não denegrir o testemunho de Cristo ao defender. Esse crente, ele vive para a glória de Deus. Ele não é um crente na igreja e um semicrente no mundo, uma pessoa que oculta a sua fé. Ele é um vaso de barro. E essa verdade é tão grande em sua vida que não pode ser ocultada. Ela irá se manifestar. Ele é luz, ele é sal. A luz banha as trevas. A luz viaja em todas as direções. E onde ele está, ele é um crente em Jesus Cristo, para publicar com voz de louvor, com alegria, e contar todas as tuas maravilhas. Esse é o sinal de um crente espiritual. Ele não é uma pessoa difícil, ele não é aquele tipo de crente que a única maneira de mostrar para as pessoas é com o vocabulário cristão. Aleluia, sangue de Jesus, glória a Deus, Deus abençoa, vaso, bênção. Não, é a sua vida, é o seu caráter, é a sua consistência, é a sua continuidade que proclama as glórias do seu Salvador, para publicar com voz de louvor e cantar todas as tuas maravilhas. Aqui está uma outra característica de um crente espiritual. No versículo de número 8, mais uma: Senhor, eu tenho amado, que palavras tão belas, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. O crente espiritual, ele tem amor pela obra de Deus e pelo povo de Deus. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa, o lugar, a igreja local, onde o teu nome é proclamado, onde, permanece a tua glória. Que é um crente espiritual. Bem, aqui não está apenas sentimentos. Um crente espiritual não é alguém que tem apenas sentimentos pela igreja. É alguém que está envolvido na obra do Senhor, desejosa, alegre e voluntariamente. Porque ele deseja ver o reino de Deus estabelecido e crescer e expandir. Isso se materializa em envolvimento. Um crente espiritual, ele vive neste mundo, entenda isso, em um contexto de igreja. A sua vida, a sua cultura, a sua existência é num contexto de igreja, porque ele foi salvo não para perambular sozinho neste mundo, mas ele foi enxertado nesta oliveira, uma pedra viva, um soldado no templo, no exército de Cristo Jesus. Ele ama a casa de Deus, ele é consciente que Deus o plantou ali para servir em uma igreja bíblica. O crente é um estrangeiro neste mundo. Este mundo não é o seu país, e a igreja é a colônia deste país celestial neste mundo. É onde ele vive. A igreja, para um crente espiritual, não é um extra na sua vida. Para um crente espiritual, a igreja não é um acessório, mas a sua vida neste mundo é no contexto da casa de Deus, no serviço do Senhor, da família de Deus. Ele possui afeições de cuidado, preocupação com os filhos de Deus. Ele não consegue viver isolado do povo de Deus. Sua alegria está na casa do Senhor, com o povo de Deus, com aqueles que invocam o nome do Senhor. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Quão triste ver quando crentes facilmente se removem do corpo de Cristo. É como um braço que saiu do corpo e está perambulando por aí, sem sentido, sem utilidade, sem significado, rejeitando a vontade de Deus, não tendo uma parte no corpo de Cristo. Versículo 9 a 11, nós temos aqui outra característica: não apanes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício, em cuja mão direita está cheio de subornos, mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade
de mim. O que é isso? Um crente espiritual é alguém que tem uma desconfiança saudável de si mesmo. Ele não confia na carne nem na sua própria. Davi não confiava no seu próprio coração, nem na sua própria sinceridade. Ele confiava no Senhor, ele dependia do Senhor. Se você observar, talvez em tua Bíblia, no topo do capítulo 26 de Salmo está escrito assim: Davi recorre a Deus confiando na sua própria integridade. Não, o versículo 1 diz: tenho confiado também no Senhor. Davi não confia na sua integridade. Isso aqui não é inspirado, isso aqui foi adicionado pelo editor. Davi não confiava na sua sinceridade, na integridade. Ele confiava no Senhor. Eu ando na minha sinceridade, livra-me, tem piedade de mim. Eu confio no Senhor. Não apanhe a minha alma, versículo 9, com os pecadores, nem com os homens sanguinolentos. Um crente espiritual é alguém que tem uma desconfiança sadia de si mesmo. Deixa eu me mostrar um incidente a respeito disso. Abra comigo em Mateus, no Novo Testamento, capítulo 26, versículo de número 25. Mateus 26, versículo 25. É um incidente muito interessante. Versículo 20 a 25. Aquela última ceia, o Senhor seria traído, preso, humilhado, crucificado, ali juntos com os discípulos a quem ele mostrou todo o seu amor e os amou até o final. Ele abre o seu coração e diz àqueles discípulos que um deles haveria de o trair. As palavras do Senhor Jesus Cristo impactam as emoções daqueles homens e eles começam a se entristecer, eles ficam perplexos ao entender que o Salvador disse que um dos 12 haveria de traí-lo para que ele fosse morto, assassinado, crucificado. E a partir do versículo 20, nós temos algo profundo e muito interessante, que mostra que um crente espiritual é alguém que possui uma desconfiança saudável de si mesmo. Versículo de número 20 do capítulo 26 de Mateus. E chegada a tarde, assentou-se, isto é, Jesus, à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu disseste. Observe, versículo de número 22. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? Não é belo, queridos amigos? Eles haviam andado com o Senhor Jesus Cristo por 3 anos, amado Salvador. Pedro disse: se todos te abandonarem, eu não te abandonarei. O coração deles estava em seu mestre, embora eles haveriam de virar as costas e fugir no momento da perseguição. O Senhor os tinha amado, ensinado, nutrido, abençoado. E eles tinham admirado o Salvador e aprendido com o Salvador e sido treinados na universidade de Cristo. E de repente o Senhor diz a ele: ainda assim um de vocês irá me trair. E sabe qual é a atitude deles? Não é dizer: certamente não serei eu, Senhor, eu tenho certeza que não vou ser eu, como eu poderia trair o meu mestre? Não serei eu, Senhor, eu não sou. Não. Eles começam a sondar seu coração e começam a dizer e a perguntar a Cristo com uma desconfiança sadia de si mesmo: eu sei que eu sou um pecador. Quem sabe, pode ser que seja eu que em um determinado momento eu venha trair o meu Salvador. Eu sou fraco, eu conheço a minha constituição, eu já errei e falei tantas vezes: Senhor, Tu sabes todas as coisas, acaso sou eu? Porventura sou eu, Senhor? Um crente espiritual é alguém que desconfia de si mesmo. Não é aquele tipo de pessoa que diz: eu já cheguei a esta altura da minha vida cristã, eu já aprendi toda a teologia da palavra de Deus e as doutrinas e tenho servido a Deus. Eu sou um crente há 10 anos, há 30 anos, há 40, 50 anos. Eu estou firme, eu não irei cair nesses pecados. Os modismos deste mundo não irão me afetar.
As novas doutrinas que se espalham, trazendo o mundo para a igreja, para a minha vida, distraindo o povo. Eu não seria afetado por isso, não. Um crente sincero, um crente espiritual, é alguém que tem uma desconfiança sadia e examina o seu coração. E ele diz a si mesmo, será que eu irei cair e desonrar o meu Deus e pecar e manchar a igreja do Salvador? E eu vou ser levado por uma distração e abandonar o meu posto no serviço do Senhor. E a promessa de vida eterna não brilhará mais em minha alma, e eu voltarei a este mundo. Ou eu irei falar mal de Cristo por um mau testemunho, irei demolir o meu testemunho, porventura sou eu, Senhor. Você é uma pessoa que desconfia de si mesmo? Ou é uma pessoa cheia de si mesmo? E que imagina que por algum dom, algum emocionalismo, alguma projeção da emoção, você está blindado contra Satanás e contra a velha natureza. Um crente espiritual é alguém que está sempre olhando para si e não confiando em si mesmo, então olhando para o seu Salvador e dependendo dele, e sempre andando com essa desconfiança saudável do seu testemunho, que está a marca de um crente espiritual. Mas eu devo correr para o final agora. Versículo de número 12, o meu pé está posto em caminho plano, nas congregações louvarei ao Senhor. O que nós temos aqui é uma metáfora para a estabilidade pessoal em um relacionamento correto e contínuo com o Senhor. O pé sobre o caminho plano, estabilidade na vida cristã, na presença do Senhor. O crente espiritual, e esta é a marca, a última marca, o crente espiritual é alguém contínuo em seu relacionamento com o Senhor e o povo de Deus. Ele não anda um tempo na presença do Senhor em comunhão e então se desliga por um bom tempo cuidando desta vida e outras coisas. O crente espiritual é alguém contínuo, estável em sua comunhão com Deus e o povo de Deus. Ele não é alguém que se liga com Deus por um tempo, uma emoção, uma companhia, um momento de integração com o povo de Deus, etc. Daqui a pouco eu não estou mais ali. Eu não oro mais, eu não leio a palavra de Deus, não, cuidando de si mesmo, seus interesses pessoais, somente por tanto tempo. Então volta frio para a casa de Deus. Não, ele é contínuo em sua devoção. Ele é contínuo em seu serviço ao Senhor. E você encontra este crente hoje e vê as marcas do Espírito na vida dele, que é um crente, uma crente espiritual. Então você encontra este crente depois de 10 anos, 15 anos, e ele continua firme, ele continua espiritual, continua amando a Cristo e o povo de Deus, e envolvido na obra do Senhor, vivendo para o Senhor. Um crente espiritual é alguém estável, alguém contínuo em seu relacionamento com o Senhor, alguém perseverante na fé, no amor, na comunhão com Deus, no serviço do Senhor. Queridos amigos, esse é um salmo tão profundo, não é? Eu tentei seguir de uma maneira simples, devocional, expositiva, um raio-x de um crente espiritual. Deixe-me resumir as marcas. Sinceridade, essencial na vida de um crente espiritual. Sinceridade em sua vida com o Senhor, em seus deveres com o povo de Deus, na comunhão com os santos e no mundo. Segundo, confiança e dependência de Deus. Ele busca a condução de Deus na palavra de Deus. Ele filtra, ele registra, ele toma suas decisões baseado na verdade da palavra de Deus, no chamado do Senhor para a sua vida, na sua identidade cristã. Terceiro, ele busca a santificação, mesmo quando as pessoas não estão vendo, no íntimo, uma vida limpa, uma mente limpa, uma imaginação santa, um andar correto diante do Senhor. Quarto, ele mantém perspectiva espiritual. A glória de Deus está sempre diante dos seus olhos. Ele vive, ela vive para a glória de Deus. Quinto, ele não se envergonha do testemunho do Evangelho. Ele olha através das pessoas, ele não vê meramente um corpo, ele vê uma alma, pessoas que necessitam de Cristo. Esse meu chefe, meu patrão, meu primo, meu amigo de infância, essas pessoas ricas, pobres, intelectuais, fortes, fracas, ele vê através das pessoas e ele vê uma alma necessitada e ele faz um esforço em dependência do Senhor para proclamar Cristo Jesus, para falar do amor de Cristo, para chamar pessoas para o caminho para a vida eterna. Sexto, ele ama a casa de Deus e o povo de Deus e a comunhão com o povo de Deus, com Deus Santo, o serviço do Senhor, há amor. Esse amor o aproxima do povo de Deus. A saber como a igreja está, como os crentes estão, pelo que eu posso orar,
Como eu posso me envolver ainda mais e servir junto com o povo de Deus ao interesse de amor genuíno pelo estado de meus irmãos e irmãs. Sétimo, há uma autodesconfiança saudável, não é? Será que eu irei trair a Cristo nesta semana e desonrar o meu testemunho e falhar com o povo de Deus? E o crente, então, em oitavo, é estável e contínuo em sua vida cristã. Não abandona suas devoções e deveres. Novas páginas da vida se abrem. Solteiro, casei, estudando na universidade, novo trabalho. Ele é contínuo em sua vida com o Senhor, em sua responsabilidade junto com o povo de Deus. Quão diferente não é esses sinais do que você encontra hoje, essas marcas do que você encontra hoje? São frutos do Espírito, querido amigo. São frutos do Espírito. Essas são as inclinações de um crente espiritual. Isso move a sua vida. Esse é o motor. Não quantas aleluias ele consegue dizer, não o tempo que eu consigo manter as minhas mãos levantadas no louvor, não quão emocional eu consigo ser, quanto eu consigo chorar, se eu caio em tremedeira, não quão próspero eu sou materialmente, não quantos supostos poderes místicos ou quantas bênçãos eu tenho para contar. Não, são essas características. Será que este salmo te desafia nesta tarde a uma vida voltada para o Senhor? Julga-me, Senhor, pois tenho andado em sinceridade. Se o Senhor tivesse que julgar o nosso cristianismo, a nossa vida espiritual baseada em nossa sinceridade, acaso nós estaríamos aprovados diante do Senhor? A nossa vida seria agradável a Ele? Podemos afirmar como Davi: examina-me, Senhor, esquadrinha, faz um raio-x da minha alma. Oh, meus queridos amigos, se eu não posso afirmar isso, eu posso clamar então por isso e dizer: Senhor, sonda-me, esquadrinha a minha alma, traz à superfície da minha consciência meus caminhos errados, me ajuda a ver onde eu falhei, onde eu me desviei do teu caminho, da minha humildade, o arrependimento para me arrepender e voltar a este caminho estreito junto com o teu povo, e a minha devoção a ti, e a santificação, e amor pelo teu reino e o teu povo. Amigos, aqui está um chamado à consagração, à verdadeira espiritualidade, à vida cristã no Espírito. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade, tenho confiado também no Senhor. Examina-me, Senhor, e prova-me e esquadrinha as minhas entranhas e o meu coração. E complementando o que ele diz no Salmo de número 139, último versículo: vê se há em mim algum caminho mau, e se há, guia-me pelo teu caminho eterno.